Olá, estudante, seja bem-vindo ao Estudaê. Esse projeto foi pensado com muito cuidado para que você possa aprender de forma clara e dinâmica, em parceria com a plataforma Gonçalves Dias. Acompanhe com atenção, faça suas anotações e, sempre que necessário, volte para assistir novamente. Conte com a gente nessa caminhada de aprendizagem. Bora começar? Meu nome é Pamela, eu sou professora de letramento em língua portuguesa e na aula de hoje a gente vai continuar estudando os sentidos que algumas palavras acrescentam ao texto, trazem ao texto. Na aula passada a gente estava falando dos sentidos figurados, né? Dos sentidos conotativos que as palavras ou expressões podem acrescentar ao texto. Na aula de hoje a gente vai falar dos conectivos. O que são os conectivos? São as palavras que ligam, que relacionam duas ideias. Então aqui a gente tem estudou muito, mas não passou. Então eu tenho duas orações. A primeira oração é estudou muito. A segunda oração é não passou. Como que eu vou ligar essa oração? Como eu vou relacionar essa ideia? Que palavra eu vou usar para relacionar essa ideia? Ela acrescenta uma informação. Então aqui a gente optou pelo mas. Que sentidos o mas traz? O mas ele traz uma ideia de oposição, adversidade. O que é isso? Se você estudou muito, qual é a expectativa que a gente cria quando a gente estudou muito? Que a gente vá bem, que a gente passe. O mas dá uma ideia de que eu tinha uma expectativa, eu achava que ia dar certo, aí eu vou usar outro conectivo. Entretanto, porém, todavia, mas não aconteceu. Ou seja, esse mas, ele traz para mim a ideia de adversidade. Só que eu posso ligar a mesma oração com conectivos diferentes e aí eu trago o quê? Significados diferentes, sentidos diferentes. Olha aqui, estudou muito, portanto passou. O portanto, ele sempre dá uma ideia de conclusão. A primeira oração é estudou muito, a primeira oração estudou muito, a segunda é passou. Eu concluo isso aqui a partir dessa primeira oração que eu tinha. Quer dizer, ele passou porque ele estudou muito. Se ele não tivesse estudado muito, ele não tinha passado. Então, esse, portanto, dá uma ideia de conclusão. Agora, olha de baixo. As orações são as mesmas, ó. Chover e... Ó, chover, não sairemos, não sairemos. Mas o sentido está completamente diferente. Por quê? Porque as palavras que eu escolhi para juntar são diferentes. É diferente eu dizer se chover, não sairemos, de eu dizer quando chover, não sairemos. Por quê? Quando eu falo se chover, eu estou te dando uma ideia de possibilidade. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Quando eu digo quando chover, a ideia já não é de possibilidade, a ideia é de tempo. Eu estou te dizendo, vai chover em algum momento. E na hora que chover, a gente não vai sair. Percebe a diferença de se chover, possibilidade, pode ser que chova, pode ser que não chova. Então, pode ser que a gente saia, pode ser que a gente não saia. Quando chover, não sairemos. Com certeza vai chover, mas a gente não vai sair. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó, que outros conectivos a gente pode usar. Os conectivos, eles são muito importantes quando a gente vai construir os nossos textos, especialmente aqueles textos argumentativos, em que a gente está tentando convencer alguém, está tentando defender uma ideia. Então, a gente precisa ter um repertório grande de conectivos para que a gente possa se comunicar de forma mais eficiente. Porque as ideias estão aqui. A forma como eu vou apresentar a ideia para você é que vai construir o raciocínio que eu quero que você tenha. Então aqui eu trouxe alguns principais, você pode fazer o seu print aí, pausa o vídeo, anota, pausa o vídeo, faz o teu print, para que você tenha um repertório bem grande de conectivos que você pode usar nos seus textos. Então vamos lá, comparação, vou falar só alguns, né? Igualmente, por analogia, tal qual, conclusão. Por isso, enfim, em síntese, eu estou resumindo, ó, em síntese, os de conclusão, eles vão estar sempre lá no final do teu texto. Quando você pensa lá na sua redação do Enem, né, você vai fazer 3 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento. Lá no parágrafo da conclusão, eu sempre vou entrar com um desses conectivos aqui relacionados à conclusão. Portanto, por isso, logo, pois, assim sendo, dessa forma, todos eles vão ser usados para
concluir a ideia que você está discutindo ao longo do teu texto. Explicação. Os de explicação e os de causa, eles são bem parecidos, tá? Já que, posto que, de tal forma, uma vez que fomos premiados, conseguimos viajar. Quer dizer, estou explicando por que eu consegui viajar, porque eu fui premiado. Então, essas expressões você precisa ter, assim, muitas. Porque você não vai ficar falando de explicação só usando porquê e pois. Porquê e pois. Porque aí o teu texto não tem um vocabulário grande, você não mostra o seu repertório. Então, você tem que conhecer essas expressões para poder ir substituindo ao longo do teu texto. Oposição, eu já falei algumas, né? Mas aí tem, embora, todavia, que dá uma ideia de concessão. O embora dá uma ideia de concessão, o todavia dá uma ideia de oposição. Entretanto, apesar de, olha só como é uma ideia oposta. Apesar de não gostar de matemática, eu estudo muito a matemática. Ó a ideia de oposição. Eu não gosto muito, mas eu estudo muito a matemática. Então, o apesar de traz essa ideia de oposição. Vamos ver outros exemplos. Adição, soma. Então, eu apresentei um argumento, eu vou apresentar outro argumento. Ainda mais, não só, bem como também. Além disso, ademais. Os meninos gostam de usar, né, ademais nas redações. ênfase, quero enfatizar uma ideia, eu quero destacar aquela ideia. Naturalmente, com certeza, sem dúvida. Olha como o teu argumento fica mais forte quando você coloca um com certeza, sem dúvida. Tempo, enquanto, por vezes, desde que, a princípio era assim, depois ficou assim. Então, a princípio, o trabalho não era visto, não era valorizado. Atualmente, o trabalho dignifica o homem. Então, eu estou fazendo essa comparação temporal. E finalidade. Finalidade é aquela ideia de para que aquilo foi feito. Então, com o intuito de, com o propósito de, a fim de, para que. Então, preparou-se muito a fim de alcançar um bom resultado. Então, esse a fim de está me dando a ideia de finalidade. Para que eu estudei tanto? Para alcançar um bom resultado. Então, de novo, pausa aí, faz o teu print, salva essas expressões, para que quando você esteja escrevendo o seu texto, você tenha repertório para acrescentar, para apresentar os teus argumentos, as tuas ideias relacionadas por esses conectivos. Porque são os conectivos que vão acrescentar o sentido para aquelas ideias. Tenho duas ideias, eu vou juntar essas ideias. Quando eu junto, esse conectivo acrescenta um sentido a essas ideias que eu estou juntando dentro do meu texto. Vamos analisar algumas orações para a gente perceber aí como que elas estão sendo, como que as ideias estão sendo juntadas, unidas. Assim como o irmão, ela também se formou em medicina. Assim como o irmão, ela também se formou em medicina. Vamos separar aqui quais são as orações que estão sendo ditas, tá? Como o irmão e elas também, vamos lá, uma é ela, assim como o irmão, a outra é ela também se formou em medicina. Eu poderia separar aqui como ela se formou em medicina. O assim como e o também. Pamela, tu colocaste lá que também era uma ideia de adição, mas aqui eu não acho que é adição. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando ela, né, o resultado dela com o resultado do irmão. Então, aqui essa relação é de comparação. Aí, se aparece lá no texto, a palavra também, nessa frase, acrescenta a ideia de que. Aí você vai marcar lá, comparação. Também aqui não é soma. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? As palavras dependem de um contexto. Então, eu tenho que analisar o contexto daquela oração para eu saber qual é o sentido que ela tem. Eu vou já mostrar um exemplo para vocês de uma palavra que pode ter vários sentidos. E aí, eu tenho que analisar cada oração para eu poder saber qual é o sentido que aquela palavra tem naquela oração, tá bom? Olha o outro. De acordo com o relatório, os índices melhoraram. Percebe que esse de acordo com tá me dando a origem, tá me dando a fonte, tá me dizendo de onde que eu trouxe. A gente chama isso bem aqui de conformidade. Quer dizer, conforme o relatório, de acordo com o relatório,
Então, eu estou te dizendo qual é a minha fonte, a minha origem. A gente usa muito quando a gente vai citar. Segundo o autor Bauman, a modernidade líquida, não sei o que, não sei o que. Então, conforme alguém disse, de acordo com alguém disse, segundo as ideias de fulano. Então, é essa ideia de conformidade. É bom a gente ter esses nomes, né, essas palavras, comparação, conformidade, oposição, finalidade, para quando a gente for responder questões que cobram essa habilidade de entender o sentido das palavras, as questões vão cobrar esses substantivos, tá? Então, a gente tem que ter em mente o nome mesmo. Não é exatamente uma classificação, mas o nome do sentido que aquela palavra está trazendo para aquela expressão, para aquele texto. Vamos ver outras. Portanto, devemos repensar nossas estratégias. Pense assim, o nosso projeto não estava funcionando. Não está funcionando. Portanto, devemos repensar nossas estratégias. A palavra portanto me dá uma ideia de quê? Conclusão. Eu tenho essas informações, a partir dessas informações que eu tenho, eu concluo que devemos repensar nossas estratégias. Conclusão. Logo, aí é o contrário, né? Olha, esse ano a nossa empresa faturou R$1 milhão. Logo, não há como negar os resultados obtidos. Logo, eu estou de novo concluindo. Então, eu estou te dizendo, não tem como você concluir de outra forma. A única conclusão que você pode ter é essa aqui que eu estou te dando. Logo, o portanto, trazem essa ideia pra gente, ideia de conclusão. Beleza? Vamos lá. Para que todos entendam, explicarei novamente com calma. Olha aí, para quê? Para que eu vou explicar? De novo, eu tenho duas orações. A primeira é, para que todos entendam. Na verdade, aqui está numa ordem invertida, né? A ordem direta seria, explicarei novamente com calma, para que todos entendam. Essa seria a ordem direta. Professora, por que está na ordem inversa? Porque aí depende do que você quer dizer. Aqui, o que eu quero dar ênfase? Eu quero dar ênfase na finalidade da minha ação. Então, como eu quero dar ênfase nisso, eu falo primeiro a finalidade. Então, esse para que todos entendam, dá essa ideia de finalidade. Para que eu estou explicando com calma? Para que todos entendam. Esse é o meu objetivo. Mas a ordem direta seria, explicarei novamente com calma, para que todos entendam, porque ela está completando o sentido da outra. Com o propósito de melhorar o desempenho, a escola adotou novas práticas. De novo, aqui eu coloquei na ordem inversa. Qual seria a ordem direta? A escola adotou novas práticas com o propósito de melhorar o desempenho. Mas por que eu troco? De novo, eu quero dar ênfase para a finalidade. Qual era o meu objetivo quando eu adotei novas práticas? Que eu queria melhorar o desempenho. Então, eu coloquei a finalidade no começo. Tudo isso influencia na forma como o nosso leitor vai ler o nosso texto e vai interpretar, e vai entender. Então, tudo que você quer dar ênfase, você coloca na frente, você coloca primeiro. Então, aqui, ó. Para que e com o propósito de, ambas as expressões trazem esse sentido de finalidade. Para que está sendo feito? Lembrem dessas palavras. Finalidade, comparação, adição, oposição. Porque quando aparecerem as provas para vocês, são essas expressões que vão ser perguntadas para vocês, tá bom? Prova de concurso, prova de vestibular. Olha aqui, eu tenho 3 frases com o conectivo, como a gente chama de conectivo. Olha o nome, conectivo. Por que conectivo? Porque ele conecta, que ele junta 2 orações. Eu digo que os conectivos são o rejunte, né? O cimentinho que junta 2 tijolos. As ideias são os tijolos e eu preciso do cimento para poder juntar. Quando eu junto, eu acrescento um significado. Só que o mesmo conectivo, que é a palavra como, ele pode ter sentidos diferentes. Aqui, ó. Como estava cansado, decidiu ir para casa mais cedo. Ela dança como uma bailarina profissional. Como diz o regulamento, não é permitido entrar após o horário. Tá vendo como em cada uma dessas orações, o como está acrescentando uma informação diferente? Olha aqui. Como estava cansado, decidiu ir para casa. Qual é a oração principal? Decidiu ir para casa. Essa é a oração principal. Qual é a oração que está completando o sentido dela? Como estava cansado. O estava cansado é o quê, gente? É a causa.
A causa de ele ter decidido ir para casa era que ele estava cansado. Então, aqui a relação é de causa. Olha o outro. Ela dança como uma bailarina. Ela dança igual a uma bailarina. Igual uma bailarina dança, uma bailarina profissional dança. Então, aqui já não é uma relação de causa. Aqui já é uma relação de comparação. Eu estou comparando o jeito dela de dançar com o jeito de uma bailarina profissional. E por último, como diz o regulamento, não é permitido entrar após o horário. De novo, essa ordem está invertida. A primeira oração é essa, não é permitido entrar após o horário. E por que não é permitido? Qual é a fonte? Conforme diz o regulamento. Esse como já tem uma ideia de conformidade. Aqui é comparação, aqui é causa e aqui é conformidade, ou seja, de acordo com o que está estabelecido no regulamento, conforme aquilo que está estabelecido no regulamento. Bora ver se a gente acertou? Olha aí. Então, esse primeiro como tem a ideia de causa, é a causa da oração principal. O segundo é uma ideia de comparação entre a primeira oração, ela dança, e a segunda oração, uma bailarina dança, uma bailarina profissional dança. Professora, mas a palavra dança não está escrita aqui, porque não precisa, ela já está implícita. Quando eu digo ela dança como uma bailarina profissional o quê? Dança também, a gente só não repete aquele verbo, que ele já está implícito. Como diz o regulamento, não é permitido entrar. Conforme, de acordo com, segundo. Então, aqui essa ideia é a ideia de conformidade, né? Daquele jeito. E aí, para a gente terminar, a gente vai responder uma questão. Baseado em um trechinho do poema, de um poema do Fernando Pessoa, que é do livro do Desassossego. Tudo me cansa, até o que não me cansa. A minha alegria é tão dolorosa quanto a minha dor. Eita, criança, eu tô igual o Fernando Pessoa, tudo me cansa. Tô cansada. Olha só, no trecho, a minha alegria é tão dolorosa quanto a minha dor, a conjunção quanto estabelece uma relação de quê? Olha o que eu falei para vocês, que nas questões, nas alternativas, vão aparecer essas frasezinhas, essas palavras, explicação, adição, conformidade, comparação. E aí, a minha alegria, olha aqui, a minha alegria é tão dolorosa quanto a minha dor. Quanto a minha dor é o quê? Dolorosa também. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando a minha alegria com a minha dor. Se a relação que eu estou fazendo aqui é de comparação, o gabarito é a letra D de dado. Então, o gabarito é a letra D de dado, comparação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Pensem o seguinte, os conectivos são aquelas palavrinhas, aqueles termos, aquelas expressões que relacionam duas ideias. Quando eu junto as minhas duas ideias, quando eu estou falando, quando eu estou escrevendo meu texto, eu junto essas ideias estabelecendo uma relação entre elas. E a palavra que eu escolho para estabelecer essa relação, ela vai atribuir sentidos. Então, ela vai atribuir um sentido de finalidade, ela vai atribuir o sentido de causa, ela vai atribuir o sentido de conclusão. E quando eu estou lendo os textos, quando eu estou interpretando os textos, quando eu estou compreendendo um texto, eu também preciso olhar para aquelas palavras que estão juntando as ideias para entender o que aquele autor está querendo me dizer. Nesse caso aqui, o Fernando Pessoa estava falando do cansaço dele, e ele estava dizendo para mim que a alegria dele doía, a dor também doía. Então, não faz diferença se ele está alegre ou se ele não está alegre, né? Se ele está sentindo dor, porque é do mesmo jeito sofrido. Então, essa relação de comparação, quem é que estabelece essas duas palavras, tanto e quanto? Tão dolorosa quanto. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Se precisar voltar para tirar print dos conectivos, volte para que você tenha um repertório bem maior. E a gente se vê na nossa próxima aula.